Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Como eu disse, eu andava colocando esses vídeos lá no outro canal, Samuel Monteiro Teologia. Vou por lá também, né? Vou baixar por lá também, mas vou fazer aqui porque o canal anda muito parado, né? Porque eu tô convertendo o site inteiro para uma linguagem mais moderna, né? Está dando muito trabalho, tá gastando aí todo o meu tempo livre, né? Tô dedicando a isso. Então, por isso que eu tô quase não tô gravando vídeo, tá? Então, eu falei, pô, ao invés de eu gravar lá no Samuel Monteiro Teologia, gravar aqui no Hebraico Pro mesmo, né? Porque senão o canal Hebraico Pro fica muito parado. Bom, hoje acho que vai ser bem interessante, né? Porque hoje é o Gênesis 2:7. Acho que faz tempo também que eu tô devendo um vídeo sobre o Gênesis 2:7. Vai ser bom, né? Que eu vou fazer aqui. Bom, se bem que aqui eu não vou mostrar dicionário, né? Porque não é a questão do vídeo, né? Não é o objetivo do vídeo, mas depois eu gravo outro vídeo. E aí eu mostro o dicionário. Dicionário que eu falo é dicionário de papel, né? Porque aqui eu estou mostrando dicionário eletrônico, né? Estou mostrando no Strong e no dicionário do site Black Pro, né? Mas aí eu mostro para vocês no dicionário de papel. Quando eu fizer um vídeo exclusivo, mas não vai ser muito diferente do que eu vou mostrar aqui para vocês, né? A diferença é que aí eu vou mostrar em um outro dicionário, dicionário de papel. Vamos lá então. Lembrando aí, pessoal, para você conversar comigo no chat, você tem que pagar, né? Você tem que se tornar membro do canal aí por R$ 5. Aí você conversa comigo no chat, você vai poder usar o site Hebraico Pro sem as propagandas também, tá? Então, faça isso, se torne membro, tá? Por apenas R$ 4,99 para você poder conversar comigo no chat. Isso aí é um valor simbólico, uma contribuição que eu peço para eu conseguir terminar o site Branco Pro, tá? Então, vocês estão vendo aí como dá problema, né? Como eu estou batendo em barreiras tecnológicas, né? Faz aí um ano e nós estamos no mês 5, né? Então faz um ano e 5 meses que eu estou convertendo o site para uma linguagem mais nova. Aí nesse tempo não dá, né? Para eu ficar colocando mais versículos no site, essas coisas, né? Então contribua, gente, para eu ter mais tempo para poder terminar esse projeto em vida. Né? Senão não vai terminar em vida, né? É uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de estudo muito boa. E então não deixem essa oportunidade passar, né? Contribua aí para eu terminar o site, né? E também é, você poder usar o site sem as propagandas, tá? Quem quiser aprender Braille também, tá aí, ó. Tem o curso, né, o nível 2. Você se torna membro do nível 2, você vai ter acesso às videoaulas de hebraico. E se você quiser ter aulas ao vivo comigo, aí você se torna membro no nível 3, tá? E aí você vai ter acesso às videoaulas, vai poder usar o site Hebraico Pro sem as propagandas e vai fazer aulas de hebraico comigo. Vamos lá então. Acho que vocês já estão doidos, né, para isso aqui, né? Aqui eu estou na Almeida, tá? Almeida Revista Corrigida. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Então, ó, primeiro de tudo aqui, vamos ver a questão da tradução, depois eu, né, explico aqui as questões do hebraico, questão de
como se diz mesmo, questão de imortalismo versus aniquilacionismo, né? Que esse versículo está relacionado a este assunto. Então, a palavra vaietzer significa e formou. Aqui é uma coisa mais relacionada mesmo, você formar mesmo, né? Como uma pessoa, por exemplo, faz um vaso, né? Ela pega o barro, faz um vaso, forma um vaso. Esse verbo é o verbo criar, mas ele está mais relacionado a essa ação de modelar. Oh, meu Deus. Aqui Adonai, né, é o Senhor, ou Jeová, Elohim é Deus, Et Ha-Adam, puxar a tela para baixo aqui, Et Ha-Adam, o homem, por que do? Porque na frente você tem um substantivo, que é o pó, então o homem aqui ele entra em estado construto. Então quando está em estado construto você acrescenta o do. Então Ha-Adam, o homem do pó, né? Min Ha-Adamah. Então, da terra, tá? Afar é pó, pulando as palavras, né? Afar é pó, min é da e Ha-Adamah é a terra, tá? Acontece que na língua portuguesa, quando você junta o de mais o a, vira da. Então, aqui está escrito, literalmente está escrito de a terra. Na língua portuguesa, junta de mais o a, vira da. Então, por isso só está terra aqui. Tá? Porque o da já tem o artigo definido dentro dele. Vai par e soprou, de apav, em seus narizes ou em suas narinas, nishmat, o fôlego da, aqui de novo, como você tem na frente aqui, um substantivo, então vai entrar em estado construto. Aqui a palavra é neshama, não é nishmat, tá? A palavra é neshama. Mas tem palavras que quando elas entram no estado construto, elas mudam bastante. Tá? Isso acontece. Então, neshama entra no estado construto, ela se torna nishmat. Então, o que é neshama? Neshama é fôlego, ou é alma, ou é também espírito, tá? Nós vamos ver isso aí, tá? Ela é sinônimo de ruach, é a mesma coisa que ruach, tá? Então, por exemplo, o Espírito de Deus, ruach Elohim, ele pode ser nishmat Elohim, é a mesma coisa, são sinônimos, tá? Essa palavra aqui é sinônimo de ruach, sinônimo de espírito, tá? Então, neshama no construto fica nishmat. Então, na hora de traduzir, você vai colocar de, do, da na frente, dependendo da palavra que vem na frente. Então, Chaim, que vai ser vida, né? Então, fôlego da vida. Vai rir e foi feito, né? Pode ser e foi feito, pode ser e tornou-se também. Ha-Adam, o homem. Lenefesh, alma. Então, aqui é aquelas coisas, né? No hebraico, você se torna para alguma coisa, tá? Então, se você... Aqui que nem ele se tornou alma vivente, então literalmente ele se tornou para a alma vivente. Então, o hebraico ele exige que você coloque o para, tá? Na língua portuguesa, não. Tornou-se alma vivente. Já é direto, né? No hebraico você precisa do ler aqui. Então você não vai traduzir o ler. Então você precisa entender isso, que não dá para traduzir sempre do mesmo jeito. Às vezes na tradução você tem que acrescentar palavras e às vezes você tem que tirar palavras. Nesse caso aqui é um caso que você precisa tirar a palavra. Ninguém fala tornou-se para, tá? Ele tornou-se um professor. Ninguém fala ele tornou-se para um professor. Não, ele tornou-se professor.
certo? Agora no hebraico precisa do para. Na língua portuguesa não precisa. Então você precisa entender essas diferenças que há entre os idiomas. E raiar aqui, né, é vivente ou viva, né? Aquilo que está vivo, tá? Então posso pôr vivente ou vida. Aí muita gente me pergunta por que eu não sou aniquilacionista, né? Já que eu sei hebraico. E eu sei, por exemplo, que Nefesh aqui não é alma no sentido de fantasminha. Geralmente, quando nós lemos Nefesh aqui, Nefesh no hebraico pode significar, sim, alma no sentido de, a gente costuma dizer, né, a parte imaterial do homem, tá? Algo sobrenatural. Mas, por exemplo, aqui não é, tá? Eu sou bem sincero, não tem problema, tá? Se você falar para mim, Samuel, cite para mim um versículo da Bíblia no hebraico onde Nefesh significa alma no sentido de ser a parte imaterial do homem. Eu não sei falar para você, tá? Não sei onde é que tá isso. Provavelmente não exista, tá? Então, quando você vê alma no, na sua Bíblia em português, preste atenção pelo contexto se alma não quer dizer pessoa. Nesse caso aqui, quer dizer pessoa, tá? Não tá falando nada de questão de parte material do homem, né? De um fantasminha, certo? Não tem nada a ver isso daqui, tá? Então, o que aqui está querendo dizer mesmo é que o homem se tornou uma pessoa viva. Então Deus, ele forma um boneco de barro, esse boneco ele é inanimado, e quando Deus sopra nele, ele se torna Nefesh Hayah, ou seja, ele se torna alma vivente. Tá? E é aqui que o pessoal faz uma confusão, e o pessoal até fala da fórmula da alma, onde essa tal fórmula seria, né, o barro mais o sopro divino, isso cria uma alma, não é nada disso. O que está querendo dizer é o seguinte: o boneco inanimado agora ele se tornou animado. Tanto é que no hebraico moderno, a palavra para animar, no sentido de fazer animação, você vai fazer um desenho animado, por exemplo, vem dessa palavra aqui, da palavra nefesh, tá? Que é lehamfish. Lehamfish significa animar no hebraico moderno, né, no sentido de fazer um desenho animado, uma animação. Vem daqui, tá? Então, o nefesh, ele vai ter esse sentido, tá? Então, vocês estão vendo como quando você lê no original, né, a coisa fica mais clara. Tá? Então era um boneco inanimado e agora ele está animado. Agora ele anda, agora ele respira. Tá? Então, para provar que isso que eu estou falando não é mentira, né, vou mostrar aqui na Bíblia para vocês. Gênesis 1:24, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. No Gênesis 1:24, ó, e Deus diz: produz a terra alma vivente. Então vocês estão vendo, certas coisas nós nem precisamos saber hebraico para entender. Basta prestar atenção na própria língua portuguesa. Muitas vezes nós não prestamos atenção. Então, olha só, os animais são o quê? Eles são alma vivente, tá? Então, tudo que se mexe é alma vivente, tá bom? Olha só aqui, ó. Vaiomer Elohim, disse Deus, Totse, produza, Haaretz, a terra, Nefesh Hayah, alma vivente. Leminar, segundo a sua espécie.
Behemá, gado. Veremes, réptil. Verraiot, eres. E bestas feras da terra, leminá, conforme a sua espécie, vai rirem, e assim foi. Ou seja, tudo isso aqui, vocês estão vendo, ó, o gado, o réptil, as bestas da terra, o que que eles são? Eles são alma vivente. Está na própria língua portuguesa. Então, essa coisa de ser alma vivente não é exclusividade do homem. No hebraico, tudo que se move, tudo que respira é alma vivente. Tá? O seu gato é uma alma vivente. A formiga é uma alma vivente. Tá bom? Então, é esse o sentido da expressão alma vivente. Tá? Se nós pegarmos na tradução da NVI, não vou mostrar aqui para não ficar muito grande, mas se você pegar lá na NVI, você vai ter lá, por exemplo, ser vivo. Essa tradução é ótima. Ser vivo. Melhor que alma vivente, porque daí não se confunde com fantasminha. Tá? Ou seja, ele era um boneco inanimado e agora ele é um ser vivo. Tem uma tradução católica do padre, acho que Mauro, alguma coisa, esqueci agora o nome dele. Acho que é Mauro Soares, se eu não me engano. Essa tradução eu procurei. Tradução católica, padre Mauro Soares, acho que é isso. Traduz lá como pessoa vivente. Pessoa vivente. Eu traduziria como pessoa viva. Melhor ainda, ninguém fala vivente, porque viva e vivente é a mesma coisa. Mas é que a gente não fala assim. Às vezes a pessoa põe para ficar mais bonito, né? Uma questão de estilo, tá? Então tira da sua cabeça essa questão de fórmula da alma, que é o barro, mas o sopro de Deus, e isso é a fórmula da alma, tá? É isso que forma a alma. Não, Deus ele não soprou no nariz dos animais, e os animais também são almas viventes, porque no hebraico tudo que se mexe, tudo que respira, tá? O gado, você viu lá? O gado, o réptil, as bestas fera, tudo isso aí é alma vivente. Não é só o homem que é alma vivente, tá? E o que quer dizer alma vivente? Pessoa viva. É algo que se mexe, né? Algo que respira, ok? É isso aí, tá? Bom, agora é lógico que a partir somente daqui nós não conseguimos concluir, né, que o homem tem uma parte imaterial, vamos dizer assim, ou metafísica, tá? Uma parte física e uma parte metafísica. Desse versículo aqui, nós não conseguimos concluir isso, ok? Precisamos de mais informação, tá? E isso tem abundância na Bíblia, tá? Tudo bem, eu respeito as pessoas que acreditam no aniquilacionismo, mas eu não consigo entender como que a pessoa lê a Bíblia e chega nessa conclusão, tá? E é assim, é uma heresia terrível mesmo, tá, gente? Porque ela anula a obra de Cristo, tá? Bom, vamos lá. Ah, bom, então, se a gente for aqui em Eclesiastes, então a gente tem aqui, ó, e o pó, da Eclesiastes 12:7, e o pó volte até como era, e o espírito volte a Deus que o deu. No caso aqui, o espírito é o Ruach. O que Deus sopra lá? Ele sopra Neshama, né? Nishmat Haim, não é Nishmat a palavra é Neshama, tá? O Nishmat é o estado construto, só porque ela está junto com Haim, para ter o Da, porque no hebraico bíblico não existe o Da. Então, Nishma é fôlego, né? Ou alma, ou espírito. Neshama é tudo isso. E se você colocar Nishmat, então vira fôlego de, alma de, espírito de. Você acrescenta o de, do, da na frente. Ok?
Então, aqui está falando, né? Quando o homem morre, o que acontece com ele? O pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu, né? E aí, aqui mostra, gente, sem sombra de dúvida, que o homem tem uma parte material, né, uma parte física e uma parte metafísica, ou uma parte material e uma parte imaterial. Essa parte material volta ao pó e o espírito, ou a Neshama, que Deus sopra no homem, volta para Deus. E aí muita gente fala, então tá todo mundo salvo, porque todo mundo volta para Deus. É claro que não. Quando fala que volta para Deus, é porque está voltando para a dimensão de Deus, né? Aqui nós não estamos na dimensão de Deus. Apesar que nossa alma está aqui dentro do nosso corpo, mas nós não estamos vendo Deus aqui. Não é como se Deus estivesse com a gente aqui, igual você está, por exemplo, com o seu amigo aí, com o seu pai, a sua mãe. Então, quando você morre, você volta para Deus. Ou seja, você vai para a dimensão de Deus. O que Jesus fala? Que os ímpios, eles vão ser torturados na frente de Deus e dos anjos. Então, quer você seja justo ou injusto, você volta para Deus. Tá? E esse ser torturado na frente de Deus e dos anjos, não é que Deus vai sentar ali no trono ali, os anjos, e eles vão estar ali assistindo de camarote o sofrimento eterno dos ímpios. Mas que eles estão ali na mesma dimensão. Eles estão, os ímpios estão diante de Deus porque estão na mesma dimensão de Deus. Volta para Deus porque está na mesma dimensão de Deus, certo? Então, tira isso da sua cabeça. Volta para Deus, está salvo. Não. Você estando condenado ou salvo, você volta para Deus. Você vai ser torturado pela eternidade diante de Deus e dos anjos, como Jesus afirma. Né? Você não. Espero que você não. Você que está me ouvindo vai ser salvo. É... Ok? Tá? Então, o que Deus sopra lá no homem? Neshama. Certo? O que volta para Deus? Volta o Ruach. O problema não, né? A questão é que Ruach e Neshama é a mesma coisa, tá? Tanto faz você falar Ruach ou Neshama. Nossa, não, você está inventando isso. Bom, então vou mostrar para vocês que eu não estou, né, inventando isso dentro da própria Bíblia, né? Eu falei para vocês, depois eu vou fazer outro vídeo mostrando no próprio dicionário. O dicionário diz que Neshama e Ruach são sinônimos, são a mesma coisa, tá? Então você olha aqui, ó. O Espírito de Deus me fez. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Tá? Aqui ele colocou inspiração, mas vamos ver como que tá no original, né? Ruach Asatni, né? O Espírito de Deus me fez. Ve Nishmat Shaddai Tehayeni. Tá? De novo aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Ruach El é a mesma coisa que Ruach Elohim, tá? Espírito de Deus. Tá? E depois aqui, ó, Nishmat Shaddai. Ou seja, a Neshama do Todo-Poderoso. Então, isso aqui é o paralelismo do hebraico, né? Onde ele fala duas vezes a mesma coisa, tá? Então, o que é duas vezes a mesma coisa aqui? O Ruach El e o Nishmat Shaddai, tá? Então, tá aprovado aqui, ó. Ruach El, o que é isso? Espírito de Deus. E Nishmat Shaddai, Espírito de Deus, tá? Aqui ele colocou a inspiração porque Neshama pode significar inspiração também, tá? Então foi uma opção dele, tá? Porém, ele errou aqui até na questão do paralelismo, tá? Isso aqui é um paralelismo muito óbvio. Então, tá falando duas vezes a mesma coisa. O Espírito de Deus me fez
e o Espírito de Deus me deu vida. É a mesma coisa. Você fala, o Espírito de Deus me deu vida, o Espírito de Deus me fez. É a mesma coisa, certo? Tá? Então, Neshama e Ruach é a mesma coisa. Então, por isso que eu não sou aniquilacionista. Não só por isso, né? Esse é um dos motivos, tá? Então, você vê claramente, Deus, ele sopra a Neshama no homem, isso que dá vida para ele. Quando o homem morre, o corpo volta para o pó. E essa Neshama volta para Deus que o deu, tá? Lembre-se, Deus não tem boca, Deus não tem pulmão. Tá? O que é isso que quer dizer que Deus sopra no homem? É algo que sai de Deus, por isso que volta para Deus. Tá? Se fosse só né, um sopro assim, ele está soprando o que? Oxigênio? Deus respira? Vocês estão entendendo? Então, essa linguagem que diz que Deus sopra, né, a Neshama no homem, tá? É algo de Deus, ou seja, é algo espiritual. Por isso que o ser humano é a imagem de Deus. Porque ele é esse componente espiritual, tá? Esse componente imaterial. Tá? Senão você não pode ser a imagem de Deus. Vocês estão vendo como o aniquilacionismo ele vai assim quebrando toda a escritura. Tá? Porque como você vai ser imagem de Deus se você não é espírito igual a Deus? Deus é espírito. Você é imagem de Deus? Você é espírito. Isso é uma coisa óbvia. Tá? Vamos continuar lendo aqui, ó. Se podes, responde-me. Dispõe bem as tuas razões e levanta-me. Eis que vim de Deus, como tu. Do lodo também eu fui formado. Então veja aqui, ó. Renani Kefirra Lael. Né? Aqui literalmente está escrito o seguinte: eis que eu, como você, de Deus, tá? De Deus. Então, no hebraico já fica subentendido o vim, né? Da onde você veio, gente? Presta atenção, da onde você veio? Você veio de Deus. Você veio de algo espiritual. Então você é o quê? Você é espírito. Tá? Entenderam? Isso é uma questão óbvia. Que isso é o quê? É a Neshama que Deus sopra. Que quando você morrer, vai voltar para Deus, que é você mesmo. Tá? Questão óbvia isso, certo? Eu nem tô vendo se o pessoal tá conversando aqui comigo, vamos ver. Se alguém fez alguma pergunta. Pera aí, gente. Pelo jeito não, né? Mas vamos continuando então. Tá? Então, se você veio de Deus e Deus é espírito, você é o quê? Você é espírito, tá? É a Neshama que Deus sopra, tá? Então, olha só. Então, eis que eu sou como você, né? Eu vim de Deus. Olha aqui, ó. Do barro, Mehomer, aqui ele colocou lodo, né? É a mesma coisa. Homer pode ser barro, pode ser lodo, tá? Mehomer Koratsiti. Fui formado. Gan Ani, também eu, né? Então, do barro fui formado também eu. Então, você veja aqui os dois elementos, a parte física e a parte metafísica, né? A parte material e a parte imaterial. Eu vim de Deus, ele está falando da parte imaterial, da parte metafísica, tá? E depois aqui ele fala, do barro fui formado também eu, né? Eu também fui formado do barro. Então você tem essas duas questões aí, tá? Bom, então deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui é o Gênesis, aqui é Jó e aqui... Não, é só isso mesmo, né? Tá bom?
Tudo bem, pessoal? Então é por isso, tá? Que eu não sou a Níquela, não só por isso, né? Por vários motivos, né? Pela Bíblia toda, mas aqui é um dos motivos, tá? Eu tô falando assim porque o Gênesis 7 é muito usado para essa questão, né? Para defender o aniquilacionismo, só que isso aqui não, muito pelo contrário, não defende o aniquilacionismo, tá? Defende o imortalismo, assim como a Bíblia toda, tá? É só uma questão de você entender o hebraico, as palavras hebraicas. Bom, vamos ver agora como a tradução do Novo Mundo fez aqui. E Jeová Deus formou o homem do pó do solo e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Certinho. Acho até muito melhor do que a alma vivente, porque daí não confunde com fantasminha, né? Aqui, gente, é a Bíblia hebraica, né? Que ela é uma tradução feita por judeus. Eu sempre esqueço o nome do homem, eu vou anotar o nome dele. Mas eu tenho uns esquecimentos muito doidos mesmo. Aula passada, não sei se vocês se lembram, eu falei que eu não tinha a versão digital disso, mas eu tenho. Isso aqui é o Kindle, né? Inclusive, eu li essa Bíblia inteira no Kindle, tá? Por que eu li ela no Kindle e não na Bíblia de papel? Porque eu tô com um problema no olho aí faz uns anos já, né? E para mim dói muito o olho ler em letra pequena. Eu vejo as letras, tá? As letras estão lá, mas dá uma dor no olho terrível. Então, quanto menor a letra, mais o olho dói. Então eu pego e coloco no Kindle, porque o Kindle eu consigo aumentar a letra do tamanho que eu quiser. Então não dói o olho, tá? Então eu li isso aqui inteiro no Kindle, depois eu me lembrava que eu tinha no Kindle, tá? Isso aqui é coisa original, isso aqui não é PDF pirata, não paguei, tá? Igual você paga uma Bíblia de papel, eu paguei essa aqui também. Então comprei a Bíblia duas vezes, né? Ah, e o Eterno, aqui ele tem o costume de traduzir o tetragrama como eterno. Inclusive, eu queria fazer uma correção, um erro que eu cometi na aula passada, que eu falei aqui. Quer ver? Quando o eterno, eu falei, não pode ser eterno, né? Pode, gente, pode sim, porque aqui você tem o tetragrama, tá? Nesse versículo aqui você tem o tetragrama, na Bíblia, a mensagem. Então, pode traduzir como eterno, sim. Você pode traduzir como eterno, você pode traduzir como Senhor, você pode traduzir como Jeová, você pode traduzir como Yahweh, tá? Cada tradutor faz de um jeito, né? Porque nós não sabemos como pronuncia certinho o tetragrama. Então, pode ser eterno, né? Tem todas essas opções aí, tá? E o eterno, por que aqui o eterno Deus? Porque aqui está o tetragrama. Na Almeida, Senhor Deus, e na NVI, na NVI não, na tradução do Novo Mundo é Jeová Deus. O eterno Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o alento da vida, e o homem tornou-se alma viva. Isso, certinho. Tá praticamente igual ao Almeida, né? Com o detalhe aqui do Adam, né? Porque a tradução feita pelos judeus, eles dão bastante atenção a essas palavras hebraicas e tal. A NAA, né, que eu, né, não estou gostando muito dela. Não estou gostando muito dela. Claro, não. Compra Almeida Corrigida, Almeida Fiel, tá? Essa NAA, passe longe dela. Então, o Senhor Deus, tá vendo? Por que Senhor aqui? Porque aqui é o tetragrama. Formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha que legal. Bem legal essa tradução aqui. Melhor que Almeida. Melhor que o Alma Vivente da Almeida. A mensagem.
É difícil achar a mensagem aqui porque ela mistura os versículos, tá vendo? Dentro desse bloco tá do 5 até o 7. Acho que é aqui, né? O Eterno formou o homem a partir do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ter vida, tornou-se um ser vivo. É o tal negócio, aqui é paráfrase, né? Mas, né? Nesse caso aqui, por exemplo, não afeta o significado, certo? Até que tudo bem. Que é um exagero, fala duas vezes a mesma coisa, né? Mas, ok, tornou-se um ser vivo. É exatamente esse é o sentido, tá? Tornou-se alma vivente. Exatamente esse aqui é o sentido. Uma tradução até mesmo literal poderia ser isso aqui, tá? Isso aqui poderia ser uma tradução literal, sim, tá? Bom, tanto é que a tradução do Novo Mundo faz isso, a NAA faz isso também, a NVI faz isso também, né? Tornou-se um ser vivente, que é a mesma coisa, né? Tornou-se um ser vivo. Tudo igual. Tradução do padre lá também. Vamos ver o padre, senão eu vou ficar com peso na consciência que eu não falei o nome dele. Padre Mauro Soares. Tradução. Acho que é 1956. Ah, é Mato Soares, não é Mauro Soares, é Mato Soares. 1956, olha que coisa de louco. Eu lembro o ano, mas não lembro essa aqui, tá? Essa aqui. Agora eu não vou achar. Tem online dela, tá? Mas agora eu não vou achar. Aí lá tá pessoa vivente. Nessa do Padre Matos Soares, não é Mauro Soares, Matos Soares. Matos Soares. Tá, tradução de 1956. Se essa tradução dele é boa, eu acho que não, tá? Porque ela é feita do latim, a partir do latim, fazendo-se uma revisão no hebraico e no grego. Então, traduziu do latim, enquanto traduzia, estava olhando o hebraico e o grego, né? Consultando o hebraico e o grego. Mas não é a mesma coisa que traduzir direto do hebraico e do grego. Então, eu acredito que não é uma boa tradução, não. Não estou falando isso porque é católico, porque a gente tem, por exemplo, a Peregrina católica muito boa, a gente tem a Jerusalém, a católica, é muito boa, tá? Não é nada a ver com ser católico, tá? Que de repente, é porque você não é católico. A tradução Almeida é a mais utilizada no meio evangélico e eu, até agora, eu coloquei ela como a pior tradução, até agora, né? Certo? Nesse versículo aqui, por causa do alma vivente, coloquei ela como a pior tradução. Então, tô tentando ser o mais imparcial possível, né? Eu sei que é difícil ser totalmente imparcial, mas o mais imparcial possível, estou tentando. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente e pôs ali o homem que tinha formado. Vaitá plantou Adonai, o Senhor, Elohim, Deus, Gan, Be Éden, Gan é jardim, Be Éden, no Éden, tá? Então ele plantou um jardim no Éden, Miqueden do Oriente. Tá? Então, vocês estão vendo? Aqui eu preciso acrescentar da banda, né? Do lado do Oriente, né? Na região do Oriente, porque na língua portuguesa, se você fala que ele plantou simplesmente do Oriente, fica estranho. Como assim do Oriente? Do lado do Oriente. Certo? Então tem que acrescentar. Então vocês viram que no versículo passado nós tivemos que tirar o para. Aqui nós tivemos que colocar da banda. Senão fica incompleto. Às vezes tem que tirar, às vezes tem que pôr, tá?
Vaiassem e pôs Shan ali, et Hadan, o homem, Asher, que Yatsar tinha formado. É aquilo que eu falei, né? É só formou. Mas o pessoal põe tinha formado para ficar mais bonito, né? Mas literalmente mesmo, é só formou. Beleza. Tradução do Novo Mundo. Além disso, será, gente? Não vai afetar o sentido, né? Mas eu não sei se pode. Se o VAV pode ser também além disso. Depois nós vemos, vai. Depois veremos. Mas, achando estranho, mas não vai afetar o sentido, né? Tudo bem, não tem problema além disso. Jeová Deus plantou um jardim no Éden, no leste. É, aqui é uma boa maneira de não precisar colocar da banda, né? No leste. Tá certo. Beleza. É uma solução melhor do que acrescentar a palavra, né? E ali pôs o homem que havia formado. E ali pôs o homem que havia formado. Beleza. Certinho. Agora a Bíblia hebraica, né? Que é a tradução judaica. E o Eterno Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente. Fez a mesma coisa que a tradução do Novo Mundo. E pôs ali o homem que formara. Beleza, mesma coisa. NA. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Ok? Então o Eterno plantou um jardim no Éden, no lado leste, e ali pôs o homem que havia acabado de criar. Tudo bem, né? Paráfrase, né? Mas é aquilo que eu falei, não recomendo, né? Não recomendo. Né? Não recomendo, mas vamos lá. O 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E fez brotar o Senhor Deus da terra toda árvore. Oh, não estou lendo o hebraico, né? Vaitmar, e fez brotar Adonai, o Senhor Elohim, Deus, Min Hadamá, da terra, Kol Etz, toda a árvore, Nermad, agradável, Lemare, à vista, Vetov. Esse versículo tá bem legal de traduzir, tá, tudo bate, né? Vetov e boa, Lemahar, para comida, Veetz, e a árvore, dá, né? Porque vem o Rain na frente, né? Vida, aqui fica no estado construto, né? Aqui no estado, a árvore no estado absoluto é etz, no estado construto é etz também, né? Aí quando tem palavras que dá essa modificação enorme, né? Neshamá absoluto, nishmat construto. A maioria das palavras muda bastante, tá? Pensou que ia ser fácil? Que a minoria ia mudar? Não, é a maioria muda, tá? Bastante. Parece outra palavra. Raim, vida, betor, significa no meio. Né? O do aqui também, né? É porque você tem também um substantivo na frente, né? Então, ficou do aqui, né? Senão vai ficar no meio jardim. Então, no meio do jardim. Ve'etz e a árvore da Hadaat, ciência do
tov, vará, do mal, tá? A ciência aqui, se não me engano, é dea. Aqui é o construto. Ah lá, é dea. Tá vendo? Então, ciência é dea. Agora, ciência dá é daat. Então, dea, daat, né? Parece outra palavra, tá? É, vai nessa que hebraico é fácil. A turma tem esse costume de falar que o hebraico é fácil. Talvez porque eles comparem com a gramática grega, que a gramática grega realmente é muito mais difícil, né, do que a gramática hebraica. Porém, meu filho, não é fácil não. Tá? Vará do mal, né? Então, aqui tá tudo certinho, o versículo também bem fácil de traduzir isso aqui, hein? Esse aqui até o Google Translate traduziria. Então Jeová Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores de aspecto agradável e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Não está errado, tá? Pode ser traduzido assim, tá? Do que é bom e do que é mal. Ok? É uma outra maneira de traduzir, mas não está errado. Então, essa aqui é a tradução do Novo Mundo. Essa aqui é a NAA. O Eterno Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente. Não, versículo 9 agora, né? E o Eterno Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer. Aqui ela trocou comida, que é o substantivo, pelo verbo comer, mas é a mesma coisa, certo? E a árvore da vida estava no meio do jardim, assim como a árvore do conhecimento. Ah, não. Gente, isso aqui não é NAA, não. Isso aqui é a judaica, né? É a Bíblia hebraica, que é a tradução judaica. E o Eterno Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer. E a árvore da vida estava no meio do jardim, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok, ela deu aqui, né, uma parafraseada aqui, mas ok. Uh, do solo, que essa aqui é NAA agora, né? Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista. Por que que ela colocou no plural aqui? Pode, tá, gente? Pode. O que acontece? No hebraico tem muito disso, né? Quando você fala assim, ali tem árvore, só tem uma árvore, tá querendo dizer que ali tem várias árvores, tá? Então, você pode sim pôr no plural. Eles falam, é estranho isso. Eles falam árvore no singular, não é só árvore, tá? Mas muitas vezes no hebraico fala-se no singular e você quer dizer aquilo no plural. É assim. Mas é facinho, viu, hebraico? Continue pensando que é facinho. Esqueça a lógica ocidental. Quando você está lendo hebraico, esqueça. Esqueça, tá? É bem diferente, tá? Não tem essa coisa de que se é plural. Se é singular, tá? Se tá no passado, é passado mesmo, tá? É outra maneira de pensar. Acostume-se, porque a Bíblia foi escrita nesse idioma e tudo depende desse idioma. Todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok. O Eterno fez que nascessem da terra árvores belas. Vamos ver?
Nermad le mare. É isso que ele está querendo dizer, árvores belas, né? Nermad le mare, tá? Que aqui na Almeida tá bem literal, agradável à vista. Belas e de todo tipo que forneciam alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok, né? Aquele estilo de paráfrase da mensagem, certo? E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Venahar, Venahar e um rio. Tem que colocar o um aqui, né? No hebraico não existe o artigo indefinido um, então você tem que colocar. Né? Yotze saía de Éden, do Éden, de Rashkot para regar Et Hagan, o jardim, o Mishan, e dali, e paredes se dividia, Verraiá, e se tornava Le Arba em 4 Rashim, braços, tá? Que literalmente cabeças, tá? Roshim, e não Rashim, certo? Roshim, cabeças. Então, a gente fala braço, né? Do rio, né? E em hebraico fala-se cabeça. Tirando essa última aqui, nossa, que fácil de traduzir esse versículo aqui também. Bem literal, né? Só trocando as palavras. Literalzão mesmo, não é para ter problema, não. Havia um rio que nascia no Éden e regava o jardim. Vamos ver? Aqui, a tradução no mundo, nessa questão aqui, usou bem paráfrase aqui, né? Foi bem pouco literal, mas tá certo. E dali se dividia em 4 rios. Tá certo também, né? Pode ser 4 braços ou 4 rios, né? No hebraico é cabeças, né? Roshim. A Bíblia hebraica, né? Tradução feita por judeus. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se espalhava e convertia-se em 4 torrentes. Também, tá? Certinho. Também aqui ela foi bem menos literal, né? Está ok. NAA, um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. Ok. A mensagem. Do Éden corre um rio que irriga o jardim, e dali se divide em 4. Ok, foi a mais breve também. Comeu todas as palavras, né? A gente perdoa a mensagem porque ela, né? Esse é o objetivo dela. Apesar que eu não recomendo, né? Só para quem tem muita dificuldade de leitura na Bíblia, não tem jeito, não consegue ler a Bíblia mesmo. Então tudo bem. Mas se esforce para você conseguir ler uma Almeida, uma NVI, uma Jerusalém, tá? Todas essas são muito boas. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Shem, aqui é só nome. Nome do porque tem o errado na frente, né? Que é primeiro. Então por isso ficou do. O O não tem, né? Mas o O tem aqui, ó.
Então, literalmente, tá nome de o primeiro, né? Então, o nome do primeiro. Pichon, em português fica pison. O E fica subentendido também, né? Não tem no hebraico. Sub se entende. Ru, este, tá? Mas literalmente é ele, tá? Mas significa este, tá? A tradução não está errada. Só que uma observação, né? A pessoa saber o que é o literal, né? O sentido mais básico dessa palavra é ele, né? Mas tem esse sentido de este, sim. Ru, Hassovev, o que rodeia. Et kol eretz, toda a terra de. Sendo que aqui não tem artigo definido a no hebraico, tá? Não é et kol haaretz, et kol eretz. Mas na língua portuguesa precisa, sempre assim, às vezes tem que pôr, às vezes tem que tirar, né? A Havilá, né? A terra de Havilá. A Shershan, onde há, né, literalmente é que ali. Que ali. Hazahav, ouro. Tá? Outra coisa que deixa louco também o iniciante de hebraico, tá vendo que Shan, que significa ali. E Shem significa nome, escreve-se igualzinho, não tem a menor diferença. Shan e Shem. Como que você vai saber? Pelo contexto. Né? O contexto dá até a pronúncia. Ah, sim, mas tem dois pinguinhos aqui e aqui tem um Tzinho. Sim, né? Mas isso aqui é só para ajudar quem ainda não sabe ler, né? Quem já sabe ler, lê sem essas coisas aqui, né? Sem esses pinguinhos, tá? Isso aqui é só um auxílio, né? Os sinais maçorentos. Razoável, ouro. Então, beleza. Também versículo tranquilo também, né? Tradução do Novo Mundo. O nome do primeiro é Pison. É aquele que contorna toda a terra de Avilá, onde há ouro. Beleza. Bíblia hebraica. O nome de um era Pichon. Então é que aqui eles gostam mais assim de preservar a pronúncia hebraica mesmo. O Pichon lá ele é escrito com num no final, vamos ver. Ele é escrito com num, ó. Tá vendo? Na língua portuguesa não existem palavras que terminam com N de navio. Então nós colocamos M de Maria na hora de aportuguesar a palavra. Aqui eles preferem uma transliteração, então fica Pichon mesmo. Rodeava toda a terra de Havilá, onde se acha o ouro. Ok. NA. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. Mensagem. O primeiro chama-se Pison e corre desde Havilá, lugar em que há ouro. Ok. O 12 agora, né? E o ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio e a pedra sardônica. Não faço ideia do que seja isso aqui. Só que o bedolar aqui, né? É cristal, tá? Pelo menos hoje em dia no hebraico moderno, tá? Eu não sei como tá, né? O que que era isso no hebraico bíblico, né? No hebraico moderno é cristal. Tô vendo que aqui bidélio, ele é aportuguesado, né? É bedolar aportuguesado, aí fica bidélio, certo? Isso aqui, geralmente o pessoal faz quando eles não sabem o que que é isso, tá? Acontece muito disso, tá? Então, mesmo no hebraico moderno, isso aqui significando cristal, não é uma certeza que antigamente isso aqui era cristal mesmo, então eu vou ter que fazer uma pesquisa para saber, tá? Eu ainda não pesquisei sobre isso. Vela Rave, por isso, né, pessoal, que eu peço contribuição de R$ 5. Vocês estão vendo? Não dá para sair assim traduzindo. Aqui eu estou comparando as Bíblias, tá? Né? Então, estou fazendo uma leitura rápida aqui e tal, né?
Mas na hora de traduzir, na hora de fazer esse interlinear mesmo, não pensa que eu fui tacando palavras. Tá? Não é assim, não. Tá? Então precisa fazer, né? Tudo uma pesquisa, né? Por isso que demora, tá? Então contribui para a gente conseguir fazer. Vez... Vamos lá. Vezahab e ouro haaretz rahi dessa terra. Tá vendo que aqui está escrito errado? Porque terra é feminino, tá? Então é rahi, rahi. Tá? Só que o escriba colocou ru, colocou masculino. Então é como se ele falasse assim, o ouro desse terra. Literalmente está escrito isso, ouro desse terra. Mas aí o que acontece? Os maçoretas, eles colocam um pinguinho aqui embaixo, que é o hirik, que o hirik seria, no caso, a vogal que faria o som de i junto com o iode. Então aqui era para ter um iode, não um vav, e aqui o hirik mesmo, né? Então eles colocam o hirik aqui para você saber que tá errado, né? Tá? Eu acho bem legal isso. Mantém-se o erro. Quando tem palavra escrita errada, mantém-se o erro, não corrige. Tá? Mantém-se, deixa a palavra errada mesmo. Tá? Tove. Bom, né? O ouro dessa terra é bom. Shan, ali. Rabedolar, Obidélio, Even, Rashohan. É a pedra sardônica. Vamos ver como a tradução do mundo fez. E o ouro daquela terra é bom. Ali há também a resina bidélio e a pedra de ônix. Nossa, como a NVI. A tradução do Novo Mundo não colocou uma palavra melhor ali, gente. Bem possível que isso aqui não se saiba mais o que é mesmo, tá? Bom, a judaica agora, né? A hebraica, né? E o ouro daquela terra é bom. Ali você encontra o cristal. Talvez então seja cristal. Lembra que eu falei para vocês que bedolar é cristal do hebraico moderno? E aqui na hebraica eles colocaram cristal, tá? Esses caras não iam colocar coisa do hebraico moderno aqui, tá? Então é bem provável que eles descobriram, né? Conseguiram descobrir, isso acontece, tá, gente? Conforme vai fazendo pesquisa, vai fazendo escavação, vai encontrando-se mais documentos, até mesmo em outras línguas, línguas que são línguas irmãs do hebraico, tá? Você vai conseguindo achar o significado de palavras que antigamente não se sabia. Então, muito provavelmente, acho que descobriu-se mesmo que isso aqui significa cristal, tá? Porque ó, o pessoal aqui, eles não iam fazer isso. Eles não iam pegar uma palavra do hebraico moderno e pôr aqui, tá? E a pedra de ônix. Então aqui deve ter sido descoberto que isso aqui significa cristal mesmo, tá? Aí o coitado do Almeida não tinha como saber. Lá em 1600 alguma coisa, não tinha como o cara saber, tá? Então a gente tem que dar um desconto para ele, né? Na e o ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix, né? O que está me surpreendendo é porque que essas aqui, até a tradução Novo Mundo mesmo, que ela costuma acertar bem nesse tipo de versículo que não envolve doutrina, né? Não envolve a doutrina deles, eles costumam fazer as melhores traduções, tá? Eles só pisam na bola mesmo quando é doutrina, né? Quando envolveu doutrina, eles dão aquela pisada, né? E eu tô achando estranho que eles não colocaram cristal aqui. Eu tô meio desconfiado do cristal, viu? Tá?
É preciso confirmar isso. A NAA também é uma tradução nova, por que aqui está Bideno? Tá? A tradução que colocou até ser humano no lugar do homem, né? Que isso, homem, coisa mais machista é essa? Né? Colocar homem, vamos por ser humano, né? Agora vai ser o filme do Super-Homem. Que história é essa? Super-Homem. Vamos ter que mudar para super-humano também. Bom, o lugar em que há ouro. O ouro dali é de excelente qualidade. O lugar também é conhecido por causa de uma resina de cheiro adocicado e das pedras de ônix. E agora, hein? Agora complicou mais ainda, então. Se não me engano, essa tradução aqui foi feita pelo Saião. Saião manja, hein? Saião manja. Agora o treco complicou mais ainda. Então, mais pesquisa, certo? Para a gente descobrir, tá? Vamos ver quanto tempo eu estou aqui. Valeu, gente. Quem deu gostei aí, deram 6 gostei, eu nem precisei pedir, hein? Ó. É... Obrigado a todos vocês que participaram. Se você não curtiu ainda, curta, compartilha. Se inscreva no canal, torne-se membro para nós terminarmos o site Branco Pro, tá, gente? R$ 5 só. Você vai poder usar o site Branco Pro sem as propagandas, vai poder conversar comigo aqui, tá? Nas lives ao vivo, né? Como se live não fosse ao vivo. Vai, ok? Poder conversar comigo, usar o site sem as propagandas. Quer aprender hebraico? Torne-se membro por R$ 49 por mês. Você vai ter acesso às videoaulas exclusivas. Ou dar mais um like, provavelmente porque eu falei. Muito obrigado pelo seu like. E também quer fazer aula comigo, tá? Torne-se membro aí por R$ 199 por mês. Você vai também, sendo membro por R$ 199, você tem acesso ao curso com as videoaulas gravadas também. Você faz o curso comigo, tem acesso ao curso das aulas gravadas e pode usar o site Hebraico Pro sem as propagandas e pode conversar comigo no chat. Se você também faz o curso de R$ 49, que é o curso das aulas gravadas, você também pode conversar comigo. E também pode usar o site sem as propagandas. Ok? Você sempre vai tendo os mesmos benefícios dos níveis anteriores. Tá? Então sempre começa com R$ 5. Usar o site sem as propagandas, conversar comigo no chat. R$ 49. Fazer o curso das videoaulas gravadas. Usar o site sem as propagandas, conversar comigo no chat. O curso de R$ 199 é o curso ao vivo comigo, mas você também tem acesso ao curso com as aulas gravadas, também pode usar o site sem propagandas, também pode conversar comigo no chat. Ok, pessoal? É isso aí, então. Até sexta que vem, se Deus quiser. Deus abençoe a todos vocês. Letra U.